Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do CDLcast. Estou aqui com o meu companheiro de apresentação, né? Já está seguindo a carreira de locução, de locutor. Você está gostando? Ana, eu já estou começando a aprender a impostar a voz. Daqui a pouco você já pode trabalhar até com carro de som, né? É verdade. Olha Olá, só, acabei de arrumar uma profissão. Tem um monte de amigo da gente da CDL contratar para fazer aquelas promoções de loja de rua. Eu acho muito legal. Mutz, acabei de ficar feliz hoje. E acabou, né, esse negócio de mandar carro de som em aniversário. Olá, Alexandre, Não, parabéns isso daí pelo é muito seu dia. ruim, Eu sempre quis receber, sabia? Um carro de som para mandar parabéns para mim no meu aniversário. Nós vamos aprontar uma com você, Eu você acho, vai ver. manda lá cara. em Sorocaba. Lá em Sorocaba. Parabéns, Ana Luísa. Vamos começar na entrada de Sorocaba até a tua casa. Aí também Não, você forçou. É presente, pô. Ô, louco, Não mas a vergonha vai da entrada. Exatamente. Aí sim você vai ver esse negócio de TikTok. Você vai ver, vou bombar no Vai TikTok, bombar. a menina do carro de som. Exato, vai viralizar na Eliana depois. Ai, Alexandre, hoje a gente tá com uma conversa muito especial. A gente vai abordar vários assuntos. E com quem que a gente vai conversar hoje? Hoje nós vamos falar com o César, da Oficina Inteligente. Oficina Inteligente. Eu achei esse nome, assim, sensacional. Inteligente, inclusive. Inteligente, eu ia falar, mas vai ficar muito óbvio. Eu achei muito legal. E a gente vai descobrir o que é uma oficina inteligente. Eu também tô aqui esperando o César contar pra gente um monte de coisa. César, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado, Alexandre, pelo convite e seja bem-vindo a todos, né? Então, muito obrigado. Eu acho que o nome é meio presunçoso, né? Mas a gente tenta, né? Não, foi mas um nome boa. inteligente. Pô, foi boa, foi inteligente. Gostei. Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu esse nome Oficina Inteligente e o que é uma oficina inteligente. A oficina inteligente, a gente tem um software web, né, para gestão de oficinas mecânicas, né? E dentro do mercado da reparação automotiva, a gente é especializado em oficina mecânica, centro automotivo, troca de óleo, truck center. Então, a gente olha esse setor, como a gente é especializado, né, com os seus devidas especificações, né? Parece tudo igual para a gente olhando de fora, né? Sim. Eu vou numa oficina, eu vou numa loja de pneu, eu vou numa troca de óleo, né? Mas a gente, como é especializado, a gente sabe que cada um desses setores tem uma particularidade, né? Então, na particularidade no atendimento, na gestão, na agilidade do atendimento e até algumas questões legais, né? Então, a gente tem um software ERP, um software de gestão, para atender esse segmento, né? A gente atende a parte legal, emissão de nota, controle financeiro, operação ali de pátio, toda a gestão que um sistema de gestão de oficina precisa. Que bacana, é bem diferente. Bem diferente, né? A gente sempre pensa naquela oficina macacão. A moda antiga, moda né? antiga. Ainda se você olhar torto pro cara, o cara pega assim, ó, e joga um martelo em você. E não é mais assim, né, César? Hoje a gente fala... Outro dia tem tecnologia nas oficinas, o cara não faz mais... Outro dia eu parei no carro e falei, não, precisa fazer um diagnóstico de não sei o quê, de não sei o quê. O que é isso, né? Tá muito... Para dar um exemplo, assim, né, muito como a tecnologia está muito embarcada de oficina, né? Para muitos carros hoje, para você trocar a pastilha de freio, que era uma coisa super simples, você tem que colocar um scanner, pedir para o scanner abrir a pinça, para daí você ter acesso à pastilha para trocar. Nossa. Porque tem um sensor lá de desgastes, do ABS, então nem para trocar o freio, mas você tem que ter uma tecnologia. Não estou falando de carro ainda popular, sim, né? Mas cada vez está mais acessível. Então, o mecânico hoje, ele está com software embarcado, com sistema de gestão e com scanner, sistema de diagnóstico, mas não é só diagnóstico da injeção eletrônica igual era há 10, 20 anos atrás. É para trocar a pastilha do carro, né? E muitos já conectado com as fábricas, né? Então, tem que ter atualização constante da fábrica no software do carro, porque o carro é um software hoje, né? Ainda mais os carros elétricos. Ele é 100% software, né? A gente esquece, né, que daqui a pouco é tudo elétrico. E agora como é que é o perfil de oficina, ou para ser uma oficina inteligente? Porque agora eu estava lembrando assim exatamente do caminho, por exemplo, eu estava indo para cá, a gente não vê mais as caras de oficina que você via há algum tempo, né? Eles investem em marca, em ponto, algumas delas têm a recepcionista. Agora você está me falando que o cara tem um software próprio para o negócio dele. Sim. Que ele é especializado em XPTO e você vai lá e customiza aquilo, é isso? Fala, olha, entro na tua loja e faço tudo para você? Não precisa ser mais customizado, porque esse é o bacana dos softwares via web, né?
Agora existe um software especializado para cada ramo, né? Tem muito software, né? Então a gente se especializou, em vez de ser um software genérico de emissão de nota, ser um software específico para a gestão de oficina, que atenda às dores deles. A emissão de nota parece uma coisa muito comum, né? Uma padaria emite nota, uma mecânica emite nota, né? Só que a forma de tratar essa nota dos processos é diferente. Existem 9.000 CFOPs, né? Nossa. Tipos de notas fiscais. 9.000? 9.000. A oficina mecânica usa uns 40. Mas no dia a dia usa 2. Sim. E para esses dois tipos de nota, a gente é especializado. Então, a gente faz com menos clique, mais facilidade, com já envio para o WhatsApp para o cliente final, para o dono do carro. Então, assim, mesmo uma coisa que é tão comum no Brasil, que é emitir nota, a gente se especializou para ficar fácil para o dono da oficina. Para, em vez de ele ficar se preocupando em emitir nota, essa parte legal, se preocupe em atender o cliente com qualidade, com bom atendimento e na parte tecnológica do carro, que está cada vez mais avançada. O nosso público, então, é o quê? Donos de oficina mecânica de forma muito geral, mas que está ali que já passou pelas dores de ter outro software. Então, ele já passou pelo papel. Ele fala, puta, papel, na hora que eu for fechar o faturamento, pegar o telefone do cliente para ligar de volta, perdi o papel, perdi o orçamento. Ele passou por essa dor e foi para um Excel, normalmente, né? Primeiro, ele passou por Excel, mas o Excel não tem backup. Ele perde na pasta. O dia que a pessoa que manipulou o Excel sai, ele esquece, não sabe onde está salvo, vai para um software gratuito. Essa é a maturidade do empresário. Muito no ramo de oficina, mas muito de forma geral. Papel, Excel, software gratuito, até que ele fala, o software gratuito ainda não me atende. Daí vai para um software pago, normalmente vai para a oficina inteligente, que é um software pago. Consegue no computador dele, ele tem que montar um monte de coisa na oficina para ter a oficina inteligente? Pode ser no celular, no tablet ou no computador. Então, assim, a web facilitou muito isso, né? Muito. E não precisa ser mais regional. A gente tinha muito software regional até 20 anos atrás, ou até 10, né? Preciso estar com software aqui no meu desktop, com o meu backup, para mim ter essa segurança dos dados, né? É mais seguro ter um software web competente que guarda os seus dados, que manipula, que tem toda a parte de proteção, do que você ter uma máquina física na sua recepção, né? É menos seguro isso. A sensação de segurança é maior. Então, tá aqui o meu computador. Meu controle está aqui. Não tá. Se tiver um roubo, se queimar a fonte... Se o funcionário levar embora, pô. Exatamente. Não faz você backup. Perdeu sua cartela de clientes. Uma vida de oficina. Uma vida, Tem, né, você está falando, talvez, daquele mecânico que tem 30 anos de oficina. É ingrato, porque assim, se você fechar o olho e pensar em oficina, você dificilmente vai pensar num grande centro de automotivos. É verdade. A imagem ainda é daquela pequena oficina arcaica, que aliás, eu vou chamar a atenção aqui, as CDLs são 2.000 CDLs no Brasil, deve ter, na cidade de quem vai nos assistir, também uma oficina menos... equipada, com mais rústicas. Mas às vezes, eu vou usar o seguinte, mais rústica, mas às vezes ele tem o software, né? Tem. Então isso eu achei, assim, pra gente descortinou um negócio, porque você imagina aquele cara rude que mexe com um negócio braçal, mecânico, aí quando você vai ao mecânico você vê que não é assim, tem um pessoal mais jovem que fala de tecnologia, agora você está me falando que atrás da mecânica tem uma estrutura de negócio. Exatamente. Né? E aí eu vou te perguntar, todo mundo consegue mexer? Todo mundo. Então, assim, para quem já passou por essas dores, assim, o empresário, né? Que ele parou de olhar só o negócio dele como mecânica e falou, eu sou empresário agora, né? Eu tenho ali mais 2 ou 3 mecânicos, talvez a minha esposa ajuda no financeiro, que é bem comum, né? Eu pensei nisso. Das todo oficinas mundo é familiar, né? É familiar no Brasil, 70%. E você está falando muitas vezes do mecânico de confiança, né? O meu mecânico de confiança é aquele da portinha. É verdade. E o que a gente entrega para ele, para esse dono que já quer fazer gestão? Porque aquele que o papel tá... Aquele que atende poucos carros por dia e o papel resolve, tá tudo bem. Mas tem uma questão legal. Se ele não está com problema legal ainda, fatura muito pouco, não tem mais legislação por trás que exige dele, ele não precisa. Agora, a maioria precisa. Para simplificar, o que a gente entrega? Um software de concessionária para um preço acessível para qualquer tamanho de oficina. Nossa, que bacana. Controle de estoque, aquelas coisas e tal? Isso já é de praxe, mas a gente entrega até mais.
manutenção preventiva via WhatsApp, uma aprovação de orçamento, quando o cliente deixa o carro e vai embora para casa, né? Sim. E aí alguém liga para você e fala, ó... Não precisa ligar, manda os vídeos no WhatsApp de como que tá o carro, ó, desmontei a pastilha, desmontei o disco, olha como que estava seu freio. Manda no WhatsApp do cliente, manda um orçamento digital com assinatura eletrônica para você aprovar, para ter garantia jurídica, que você teve aprovação. Então, além de tudo, de facilitar a vida, né, desses mecânicos, dessas oficinas, também dessa parte, o respaldo judicial, porque ali são provas. Exatamente. Que legal. Respaldo jurídico, assinatura digital, uma garantia que, vamos supor, você vai abrir um motor de um carro. Daí abriu o motor, o orçamento ficou alguns R$1.000. Como o cliente fala assim, não, mas não aprovei isso. Né? Você fala, já não tem como voltar atrás, já né? Já abri. Vou desfazer o negócio? E o cliente também, imagina você vai na sua oficina de confiança, pequena, que você confia lá no mecânico e tal, daí você volta para casa, recebe no seu WhatsApp um orçamento bacana digital, como se fosse uma concessionária. Você fala, caramba, eu já tinha confiança técnica. Então, mas eu já troquei de oficina por conta disso. Às vezes a confiança trai o consumidor. É verdade. Isso é um negócio interessante. Quando você gera uma relação afetiva, você conquista teu consumidor e, na verdade, você tem uma baita responsabilidade de tratá-lo melhor ainda. É verdade. E olha, já aconteceu isso, de ir na oficina, resolvo aí. E quando você vai no final da tarde, ele te mostra a nota no papel, lá, troquei isso. E você fala, não tenho grana, ou não estava no meu orçamento, né? Como é que você arrumou isso? E você perde o cliente por falta de transparência do processo. E falta de comunicação com aquele cliente também, né? E o pior cliente é esse daí que não reclama, né? Porque você está falando que o cliente não vai reclamar. Exatamente, você não volta mais e fala mal do cara. Você sai magoado. Você sai magoado, porque tem ali uma relação quase afetiva do cara, é amigo, aí, né? Isso é um negócio muito interessante. A gente tem que passar a confiança desde a parte técnica, né? Quando você desmonta o carro, e agora usar as mídias sociais, o meio de comunicação como o WhatsApp, que é bem difundido, né? Para continuar mostrando, você voltou para casa, e eu tô aqui, né, desmontando o carro, eu tô te mandando as provas, né? Tô te mostrando os vídeos. O que está sendo feito? Eu tô te levando, né, para um orçamento, né? Então, ó, seu carro tava assim, 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 eu tô fazendo o diagnóstico, tô fazendo o orçamento, tô cotando as melhores peças, agora tô oficializando um orçamento digital bacana, com tecnologia que agiliza o tempo, porque se você ligar para o cliente, ele não vai atender hoje, né? Você tem que primeiro mandar um comunicado no WhatsApp, posso te ligar? Ele fala, pode me ligar. Isso é outra coisa, pode falar? Pode falar, já te mandei o orçamento digital, agora eu vou te explicar como é que é. Aprova aí, puta, legal, hein? E daí, a gente pode fazer até o pré. Quando o carro chega na oficina, a gente fazer um checklist com ele ao vivo. Sabe aquele caso lá de a gente vai... Tem vezes que não lava rápido, né? O cara fala, deixa eu ver assim, seu ponteiro de combustível como tá, tirar foto do carro, a gente também faz isso, que é o pré-atendimento. Né? Então é pensado tudo, no pré-atendimento, durante e o pós. Exatamente, no pós, depois manda a nota fiscal já para o WhatsApp também para o cliente não sair com papel. E também a oficina não tem mais aqueles arquivos, né? Lembra os arquivos? Nossa Senhora! Tem lá toda a aprovação do cliente. E é muito interessante, né? Porque isso causa um encantamento. Muito. Outro dia eu tenho usado muito essa palavra, porque a gente, na verdade, trata com gente. É verdade. É gente, né? Então, quando você tem uma experiência dessa, não importa muito o seu tamanho, na verdade é um baita diferencial. Eu vi uma tela, fiquei meio encantado. Eu falei, mas para oficina mecânica, né? E eu fico imaginando, o meu mecânico de confiança vai fazer isso a partir desta entrevista. Com certeza. Até porque eu vou cobrar dele. Né? E se você está aí nos ouvindo, também cobre do seu, porque existe. E acessível. Então, aí eu ia te perguntar, só grandes centros? Não. Pode? Porque a gente tem que lembrar aqui o seguinte, que nós estamos falando com gente... eu sempre falo de Sorocaba porque ela é de Sorocaba. Sorocaba. Né? A gente é do ABC, mas nós estamos falando com o ABC, nós estamos falando fora dos centros urbanos. Sim. Lá no extremo de Cruzeiro, nós estamos falando Quixaramobim, no Ceará, nós estamos falando Brasil inteiro. E aí as realidades são diferentes. Todo mundo pode ter oficina inteligente? As realidades são diferentes, todo mundo pode ter. A gente tem já cliente em todos os estados da federação. É um desafio a gente atender todos os estados. Como a web parece que é muito fácil, né? Você fala, só treinar a web, a pessoa do Acre, do Amazonas, do Roraima, atende igual a São Paulo. O software, sim, mas existe legislação específica para cada estado. Então, a gente já é especializado, para cada estado a gente tem uma legislação e
pior, para cada município existe uma integração com a nota de serviço particular. Cada prefeitura tem pode contratar o seu software para emissão de nota. A gente já tem 1.500 cadastrados. Então, de 5.200 prefeituras do Brasil, né? A gente tem 1.500, a gente é o software que mais tem integração com as prefeituras. Quanto tempo você demorar para montar esse patrimônio intelectual e de software, cara? 21 anos. 21 anos? 21 anos. Então, assim, você falou de um software, a gente tem cliente em Manaus, Acre, Roraima, no estado de São Paulo, todos, não vou falar de todas as cidades, né, porque não dá, né, mas a gente é bem difundido. E também a linguagem. Parece que assim, o software tem vezes que é muito igual, né? O software daqui funciona ali, mas existe o regionalismo. Conta um pouco disso. Tem diferença tão brutal assim? Vamos falar de vendas, né? Eu sei que você gosta de falar de vendas. Eu gosto de falar de vendas. Eu gosto de pensar que nós vamos vender, tem que vender. O software, primeiro a gente atende lá, um cliente do Nordeste ligou pra gente, né? Viu a gente pelo site, entrou em contato. Mas vocês atendem o Nordeste? A gente fala, atendo, né? Então, que estado você tá? Tô aqui no Rio Grande do Norte. Daí a gente tem que primeiro começar a falar para ele assim, no Rio Grande do Norte existe uma lei tal, a gente atende, tá bom? Ele, opa, eu tô escutando o seu sotaque de paulista, mas eu tô entendendo que você entende da minha região. Eu preciso falar alguma coisa da região dele para criar conexão. Normalmente a gente fala de coisa legal, mas tem que falar lanternagem. Lanternagem? Lanternagem é funilaria lá. Então a gente tem um script. Porra, às vezes eu lembro aí de umas coisas. Fica a dica, né? Eu tava falando aqui, o legal é que a gente não grava, né? Um pouquinho antes mas tem umas pérolas. E eu aqui comentando que eu sou da época do McDonald's com caixinha de isopor amarela. E lanternagem eu nunca tinha ouvido. Eu também nunca tinha ouvido falar. Pra mim tinha a ver com lanterna, né? Então. Lanternagem, sei lá. É o funileiro. A arte de fazer lanternas. Aí, ó, o funileiro, então. Funileiro. Então a gente tem que falar isso, a gente tem que falar prova social, né? A gente não pode divulgar nome de clientes ou de concorrentes, né? Mas tem que falar que a gente atende mais alguém da região, para ele entender que a gente está falando ali do setor dele, né? No sul também, o sul do Brasil também é bem regional, eles sempre são bem assim, né? Eu gosto de comprar de gente que também é aqui, então você tem que ter parceiros, influencers locais, então a gente fez parcerias com vários influencers locais que entendem a comunicação do local para nos ajudar da credibilidade, né? Então, a gente está no Brasil com esses pontos de apoio para entender a necessidade dele e nossa vendedora lá tem um script, né? Quando liga de cada estado, tem que adaptar a fala. A gente treina elas para adaptar a fala. Nossa. E a gente tem também funcionários no Brasil inteiro. Então, a gente tem funcionário no Ceará. E daí eles também, assim, quando eles atendem alguém do Ceará, é super legal. Eles falam, acho que muito macho lá, né? Macho, né? Quando eles falam macho para um paulista, o paulista estranha. Então, ele também tem um script, né? A própria pessoa que é ali, que é o desenvolvedor, que ajuda a gente a fazer migração de dados de software, né? Quando ele fala com o cliente, ele também tem que se adaptar. Ele está no Ceará falando com o cearense, pode falar macho. Ele vai se sentir também mais à vontade, né? Com certeza. A gente gosta de e você tem esse treinamento tudo, porque isso é fantástico, né? Temos. De equipe para fazer isso, porque tem que ter uma equipe grande, uma equipe grande, além do porque a gente pensa no software, mas esquece de todas as etapas para você chegar na venda ou no software mesmo e no atendimento ao cliente. No atendimento, porque o software tudo bem, mas tudo bem, já é complicado, mas ele na verdade tem uma interface de gente, né? Mas o tempo inteiro com pessoas trabalhando no software. Desenvolver o software é complicado, a legislação do Brasil é um manicômio, a gente sabe disso, né? Não tem outra palavra. Não, é a pior do mundo. Mas além disso, né, a gente desenvolveu, agora tem que vender, tem que escalar. A gente tem que atender, e não é vender por vender. A gente faz uma venda consultiva lá, então a gente não implanta, vende software para qualquer oficina mecânica. A gente vê se a equipe está preparada, se eles já estão com as necessidades que precisam. Por quê? Serve para qualquer um? Serve. Mas se você está saindo do papel e não tem ainda processos muito definidos, vai causar mais dor que te ajudar. Né? Essa primeira fase. Implantação de um software passa por uma dor. E daí ele tem que estar com a cultura assim, sabe? Não, eu tô ali, eu tô com um pouquinho de tempo, eu tô no papel, mas eu vejo já que não funciona mais. Eu preciso de um pouquinho de habilidade no computador, muito pouca, mas precisa. Mas você sabe que você está falando um negócio que aí quem nos ouve vai entender. O varejo, e aí um ponto de gancho. Você falou muito de família,
e a gente tem um varejo familiar. Na maioria das vezes é o primeiro emprego da maioria dos jovens e é onde o cara aprende cidadania, aprende a se portar, falar no telefone, usar pronomes, senhor, senhora, conversar. É no varejo. É esse setor que mexe com muita coisa. E você, mais de uma vez nessa entrevista, fala um negócio muito legal, que é processo. Sim. Ou seja, acabou aquele negócio de fazer por fazer. Processo hoje, na oficina mecânica, ele é essencial, senão não dá. É isso? Senão você também não escala, senão você está lá todo dia apagando incêndio. Sabe aquele dono de oficina cansado? Que ele vai lá, a hora que ele fecha as portas, você fala, caramba, né? Eu tenho mais 10 carros para arrumar ainda e tem que ser eu não consigo passar. E daí o que a gente faz? Reclama do funcionário. O empresário gosta de reclamar de funcionário, porque não pôs processo. E processo tem vezes, eu brinco com alguns clientes, né? Quer criar um processo? Grava um vídeo você, como que faz isso? Como que você gosta que limpa a bancada, arruma a ferramenta, coloca no grupo do WhatsApp da oficina. Tá registrado. Cara, baita sacada, né? Só A isso. gente pensa em processo num baita de um ISO 9000. ISO 9000, fluxograma, e nada. você centralizou o que é processo. Grava o que você quer que o cara faz, manda pro cara e fala, copia, acabou. Você facilita, na verdade, essa parte da gestão para as oficinas, que a pessoa às vezes nem tem noção de como que faz e você já monta ali toda uma estrutura de uma empresa, porque na verdade a oficina não é uma empresa, não é só ali, o atendimento, né? Eu atendi o cliente, entreguei o meu serviço para o cliente, né? Tem toda a parte da gestão, a parte de tudo é incluso, né? A contabilidade. Então é bacana você englobar tudo e entregar um software que vai proporcionar a estrutura de uma empresa. Agora, eu vou perguntar, é fácil ter uma empresa de tecnologia? Fácil? No Brasil, ser uma empresa para resolver problemas com tecnologia, o que doeu? Porque você também usou esse termo. Para abrir uma empresa hoje está mais fácil, né? Acho que em 3 dias a gente abre um CNPJ. Para acabar também em 2 anos. Para acabar demora 2 anos. E para fechar depois o CNPJ, 5. Então. Né? Abrir, teoricamente, é fácil, mas assim, existe uma escassez de mão de obra gigante, né? A gente está falando de 300 mil programadores que faltam no Brasil, ou profissionais de tecnologia, e nos próximos 5 anos a gente vai chegar em 700 mil. Então, que não estão no mercado. Não, que falta. Que não tem. Falta criar. Falta a universidade formar, falta a gente da própria setor de tecnologia ajudar a desenvolver, e não tá se abrindo mais faculdade de tecnologia. Nossa, né? É bem restrito. É bem restrito. O pessoal continua ainda procurando, ou a juventude, né, ainda está, né, vamos fazer canal no YouTube, né, é o que está mais chamando a atenção, né, vamos tentar essas mídias sociais. Os jovens não, as pessoas de meia idade também, vão fazer um podcast. Então. E tem um setor que paga-se bem, que agora com a inteligência artificial vai precisar ainda mais, porque alguém tem que operar isso. Exatamente. Não é menos trabalho, é mais trabalho. Então, falta uma demanda gigante. Então, normalmente, o que faz? A gente está formando dentro das próprias software houses, né, das próprias empresas de tecnologia, mão de obra. Eu mesmo, nas últimas semanas, o meu trabalho, sabe, foi fazer o quê? Eu entrei lá nesse site desconhecido de desenvolvimento, né, plataformas prontas. Eu estou fazendo trilha e mandando para todos os filhos, né, dos meus amigos, né? Você tem um filho de 15 anos? Pede para ele fazer esse curso aqui. Custa R$100 por mês nas plataformas, né? Fala para ele já isso. Se ele tiver aptidão, né, para despertar. Porque os pais também não sabem, os pais que não estão no ramo, não sabem como colocar o filho no setor de tecnologia. Né? Então, vai fazer um lugar mais tradicional. Comércio e indústria. E tecnologia está longe. Então, pede para o seu filho fazer esses treinamentos. E quem é que incentiva, César? Ou ninguém incentiva, não tem ninguém olhando para aquilo e nós vamos sair desse podcast com outra tarefa que é discutir esse ambiente de software, porque o varejo, todo mundo que a gente entrevista aqui tem falado que o varejo está cada vez mais tecnológico, cada vez mais tecnológico. Tem uma geração que já nasce com software na mão, eles estão no celular o tempo inteiro. Tem muita habilidade, né? E aí você também, é um eco de que a gente ouve do negócio, não tem mão de obra. Mão de obra está escassa no Brasil inteiro, em todos os setores, né? Isso não é todo mundo, até a oficina mecânica. Mecânicos hipertécnicos hoje, né? E ganha-se também relativamente bem, tá? Não se ganha bem. É que passa ali por 2 anos de formação, né? Tem que ir lá normalmente no Senai,
no Senai ou Senac, acho que é Senai. É o Senai, acho que é. E daí vai para a parte digital, tecnológica, lá de scanner, então demora 2 anos para formar, mas se formam bem porque são técnicos. E a segurança do carro, hoje, passa por isso. Se você bater o carro, daqui a pouco eles vão ser coautor, né? É responsabilidade da oficina, né? Nossa. Será que foi feito bem, um serviço de freio bem? Será que... Não... Cara, cada vez que eu faço um podcast... É uma surpresa. É uma surpresa. É verdade. Então, grandes seguradoras, se vocês não pensaram nisso, vão vender seguro de responsabilidade civil para mecânico. E eu digo mais, vamos vender isso no novo marketplace que é a Oficina Inteligente. Exatamente. Pô. Acabou de criar um marketplace aqui, vamos aumentar os produtos. Porque a gente está falando de segurança, né? Das pessoas, né? Da família, Porra, né? cara. Então não dá para negligenciar, né? Trocar lá uma peça, não dá. Então é super técnico, é o trabalho de um mecânico. Então a gente tem que ter mais mecânicos que está em falta. Mas acho que eu acredito que trabalho manual também está muito em falta, né? A gente não está mais. E no setor de tecnologia, o que a gente faz? Existe bastante iniciativa no Brasil, né? Os grandes players, grandes empresas estão buscando, tem bastante startup. E acho que é o setor de todos, né? Tipo, tentar divulgar e acionar, né? Mandar fazer conteúdo e mandar para as pessoas próximas. O que eu particularmente faço é mandar para os meus amigos que têm filhos na idade da adolescência, para despertar nele, existe uma possibilidade, não é coisa de nerd, não é difícil, não precisa saber muito de matemática, tem muita área, então dá para ir para algumas áreas, programador não precisa saber muito de matemática, né? Não? Quem vai fazer jogo tem que ser matemático. Sim. Jogo tem que ser junto com outros artistas. Agora, programador comercial, que é o que é para varejo, não, aprende uma tecnologia lá e você desenvolve, entendeu? Nossa, que bacana, eu achava que tinha que saber bastante matemática. Não precisa ser nerd. Eu mesmo, assim, nunca fui um bom aluno, né? Então, assim, sempre fiquei de recuperação e tal, sempre esforçado, né? Sim. Até chegar no colegial, que daí eu fiz colegial técnico, daí eu me encontrei. Então, nas áreas tecnológicas eu ensinava muito bem e nas outras eu tirava 7 para passar, né? E depois veio a ver empreendedora, que daí já vem do meu pai, né? Então... E me conta agora que você tocou no assunto sobre Você empreendedorismo. já foi mecânico? Não fui mecânico. Olha só. Mas eu já tive uma mecânica. Você já teve uma mecânica? Já tive uma mecânica. Então, né, meu pai teve oficina mecânica, né? Meu pai é do ramo, então eu com... Não, mas calma aí, César. Vamos lá, vai. Conta o que é que vocês aprontaram, qual é o tamanho da tua experiência no ramo de oficina mecânica, porque senão o cara acha também que brotou isso aí. Sim. E não conta para quem está nos assistindo o tamanho da tua expertise e o que é que você já viveu no meio de automotivo. Então tá bom, então me dar o luxo de fazer um jabá. Exatamente, faz um jabá, vai. Pode então, falar marca, isso é história. Aqui é história, é bate-papo, então tem que dar nome, sobrenome. Eu acredito muito que a gente tem algumas competências que foram passadas ali no ambiente familiar. Não estou falando bastante de família, né? E eu me espelho muito no meu pai, né? Então, assim, eu vi meu pai, escutava a história dele como empresário. Então, assim, nas conversas da janta, era conversa de empresário, né? Então, meu pai, né, foi gerente lá, antes de eu nascer, ele foi gerente de vendas da GM. Então já tem. Meu avô era o porteiro da GM, meu pai virou gerente nacional de vendas da GM, né? Daí meu pai, com veia empreendedora, um dia pediu as contas, meu avô quase mata ele, né? Porque. Aquilo da segurança. Tal, para quem era um porteiro, né? O filho, o gerente, era um baita negócio, né? Então meu pai fala assim que com muito orgulho, ele acho que com 18 anos, 18, 20, deu o primeiro carro do meu avô, né? Então isso vai marcando a gente, história, né, cara? Meu pai daí, com veia empreendedora, saiu, abriu um desmanche, que é o que ele tinha de condição na época, né? Desmanche, ele viu que não era o negócio dele, né? Por todos os estigmas de desmanche dos anos 80. Ele abriu uma... A gente só pensa caca, né? No desmanche dos anos 80. Agora já é diferente, né? Fizeram um bom trabalho ali, é diferente o desmanche hoje, né? Ele abriu uma fábrica de mola. Uma fábrica de mola, ele vendeu para o Brasil inteiro, teve um sucesso que ele gostou, mas ele viu lá por oportunidade, comentaram com ele que centro automotivo era até melhor que fábrica. Processo fabril, industrial, é trabalhoso, ele preferiu ir para o comércio.
abriu o primeiro centro automotivo, né? Daí ele também, anos 80, né? Eu, com 6 anos, lembro de eu estar na inauguração do centro automotivo. Ele fabricou um monte de molinha. Isso é legal, ele pegou né? um monte de molinha, não sei de que era as molas, mas mola pequenininha, pintou e dava de brinde. E eu lembro, tenho foto na inauguração com 6 anos. Então isso está enraizado na mecânica, Você né? nasceu, na gente. né? Nasceu naquilo na ali. mecânica. E daí, com isso, ele abriu de uma loja, ele abriu 22 lojas próprias, né? Então, foi um grande player aqui no ABC Paulista, né? Com oficina mecânica. Daí ele falou, 22 também não consigo ter mais. Tá. Chegou no limite da gestão que ele conseguia antes, pré-computador, isso até 95, né? E isso eu tô falando isso porque, assim, a conversa de casa eu via meu pai ir dormindo 1h da manhã, eu ia dormir às 10, né? Jovem, né? Sim. Mas eu acordava no outro dia, meu pai não tinha chegado, e quando eu acordava às 7, eu via a mesa forrada de papel. Eu falei, cara, meu pai passou a madrugada trabalhando, atualizando lista de preço por causa da inflação. Tá. Nossa. Melhorando gestão, papel, documento, então você fala, caramba, Tudo então... à mão. À mão. Então, E 29 unidades, cara. Nossa. então você percebe assim, meu pai falou assim, né? Sábado e domingo meu pai trabalhava. Então, esse olhar de empresário, e não é nem workaholic, é necessidade. Não precisa fazer, cara. Precisa fazer. Alguém precisa fazer. Então, isso daí consome. Filho de empresário, empresário é isso. E daí, com isso, meu pai abriu uma franquia, ele fez uma coisa que, né, não sei se a outra pessoa fez, ele entregou as 22 lojas próprias dele para os gerentes e vendeu para eles. E fez 22 milionários no Brasil. Nossa. Porque as oficinas eram de grande porte, com tamanho. Ele entregou, falou, você vai me pagar, a oficina vai ser sua, num projeto de franquia, e teve 90 franquias no Brasil. E isso eu já estava junto. Eu já estava fazendo software para franquia e para a gestão da oficina mecânica do meu pai. Do teu pai. Do seu pai. Chegou a ter 90 e eu era o gerente de informática. Depois disso, virou franquia. Falei, pai, preciso caminhar solo próprio. Ele não gostou, lógico. Sim. Mas eu também, né, precisava e também me deu um medo. Eu já ganhava bem, eu era gerente de informática. E abri no último ano da faculdade a Oficina Inteligente. Isso há 21 anos atrás. Você fez na faculdade. Último ano da faculdade, eu vi que aquele empresário franqueado não precisa mais de um software que era antes. Ele precisava de um software mais moderno, que dava autonomia para ele. Combinei com meu pai que eu ia sair. E agora em vez de uma grande rede, ter 90 pequenos clientes. E daí que eu criei a Oficina Inteligente e comecei a ir para dentro das oficinas de novo, entender a necessidade não de um grande player, e sim de cada oficina regional. E daí eu fui dentro de cada um desses players, depois eu fui para a troca de óleo, que é outro business, outro negócio. Depois eu fui para a oficina mecânica menor, completamente diferente, com outras necessidades. E a gente foi incorporando nesses últimos 21 anos. Daí a gente sai de São Paulo, começa a atender cliente do Rio. Cliente do Rio tem uma outra forma de negociar. Exatamente. Outras dores. Outras dores, outra legislação. Rio ficou legal. Vamos para o Paraná. Paraná tem outra, lá tem a Receita BR, que tem que integrar, que tem que fazer de outro jeito. Daí a gente vai aumentando e colocando em prática isso. Eu quero né? saber o seguinte, César, para quem... A gente tem desconto se chegar na oficina e Eu tiver o gosto. software, né? Fala, olha, eu sou amigo do César. Porque, Tem desconto pra gente? Né? Eu acho. O cara no Cupom Brasil... de desconto do César. Pô, temos que arrumar um cupom de desconto do César Eu agora. concordo. Né? A gente só arruma fria para os caras que vêm aqui. Né? Isso é um ponto que de vez em quando a gente pergunta e fala, né? E eu tenho uma visão muito catedrática disso, né? A gente lá não dá desconto. Mas nem deve. Nossa. Nem deve, cara. Sabe por quê? E é muito prático isso, né? Eu odeio quando eu ligo na operadora de telefone e eu tô pagando mais caro que o cliente novo. E eu que tô há 20 anos com eles. Cara. Então a gente não dá desconto nem pro cliente novo, nem pro cliente antigo. A gente trata todo mundo de certa forma, nesse caso financeiro, igual. Porque todos são importantes. Quem está entrando é importante para a gente crescer. E a gente crescendo, a gente tem melhor ferramenta. Quanto mais dinheiro a gente tiver, mais recurso, mais programador, mais ferramenta para os clientes antigos. Sim. E o cliente antigo no sentido de privilegiado, porque ele que me trouxe até aqui. Então, desconto para a gente não dá, mas tem muitas formas que a gente facilita a vida deles, né? Então, assim, não com dinheiro, não com desconto, mas se você tem um software lá e quer vir para o nosso, a gente migra seus clientes, migra suas OS, você não perde o histórico. Isso é uma grande dor, né? Você fala, dá preguiça de fazer e medo. E não dá, depois de 20 anos de medo. oficina, Você fideliza ali por medo, na verdade. Você está infeliz com aquilo,
Mas o medo de migrar e de perder sabe, treinar de novo e tal, é complicado. A gente migra isso, mas na saída a gente também não amarra. A gente não tem contrato de fidelidade. Fica com a gente enquanto tá feliz, tá, Ana? E também você pode clicar no botão cancelar e extrair todos os seus dados. A gente não amarra por isso. A gente quer cliente feliz. A gente acerta a maioria parte dos tempos. Tem vezes que a gente não acerta. Vai, e tá tudo bem. Vai em paz. O cliente preza. A saída é tão fácil, o cliente não põe na gente no Reclame Aqui, não coloca a gente no Google, não, né? Porque a gente está facilitando. Você quer sair, não ficou satisfeito, tentamos. Tudo bem, acabou. Tudo bem, e aquilo vira aprendizado. Porque, na verdade, o cliente que vai embora numa boa, ele é um professor daquilo que não deu certo. E a gente tem o hábito sempre de falar do que deu certo, do que deu certo, do que deu certo. E às vezes é importantíssimo você saber do que não dá certo. É verdade. Perfeito. Do que eu não quero. E em negócio é isso, né? O pulo do gato é saber o que não quer. O que o mercado não quer. Sim. Se eu já sei o que o mercado não quer, o resto ele quer. É verdade. Né? É verdade. César, eu queria te agradecer por topar bater esse papo com a gente, colocar aí, né, todo o seu conhecimento pra gente, porque é uma coisa muito nova, né? Oficina inteligente. Cara. E é um serviço incrível, porque você consegue fornecer a estrutura de uma empresa para as oficinas, né? Sim. Então, é uma gestão, né? Então, é muito bacana o seu trabalho. Muito obrigada por topar, né, fazer essa entrevista com a gente. Tem alguma pergunta? Não, o que eu achei é o seguinte, que a história do César é uma palestra. Uma palestra. Uma palestra de empreender com diversidade. Porque, ó, se você olhar, você pega a tua lição de casa, né? Olha para o outro e fala assim, ó, eu sei empatia comercial. Sim. Né? Eu falo a tua língua e depois tem uma empatia de venda comportamental, que eu falar com o cara da oficina que está no lugar dele e não importa. A gente tem que replicar esse podcast, porque, assim, de novo, empatia comercial e um jeito de atender realmente olhando o cliente. É a chave do sucesso, ou seja, parabéns, porque é isso mesmo, né, que todo mundo tinha que fazer. É verdade. César, você está convidado a voltar aqui outras vezes para falar sobre o seu negócio e das novidades, né? Porque sempre tem novidades, sempre tem coisas acontecendo e a empresa vai mudando com o passar do tempo. Muito obrigada. Como que está as suas redes sociais? Facinho, @Oficina Inteligente em todas. Em todas? Aí você acha. Em todas. Você acha, e nosso site é oficinainteligente.com.br. Muito legal. Muito obrigada, César. Obrigado a vocês. Volte outras vezes. E você que ficou até aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal. Conheça o nosso site da Rádio TV CDL São Paulo. Deixa seu comentário, ative o sininho de notificação para você ser avisado toda vez que tiver entrevistas novas. E até semana que vem. Tchau.